Como evitar a cascata do erro? Vamos falar sobre isso no nosso Meditando de hoje. Olá, eu sou a Rosa Terapeuta, bom dia! Estamos aqui outra vez para fazer o nosso Meditando e eu quero convidar você para ler comigo hoje Salmos 42, o versículo 7. Diz assim: Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Antes da reflexão, dá seu like. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Se você tem algum assunto que você queira que falemos no Meditando, quer que coloquemos seu nome na nossa lista de orações ou mesmo qualquer comentário, deixa aí embaixo nos comentários. Vamos à nossa reflexão de hoje. Nesse verso, o salmista diz que um abismo chama outro abismo e que isso acontece em cascatas. O que nós podemos aprender de lição para a nossa vida hoje? Importante que nós entendamos que os nossos sentimentos, normalmente, eles acontecem assim em cascata. Sejam os sentimentos bons ou os sentimentos ruins. É claro que os sentimentos ruins, eles sempre parecem muito maiores na nossa vida. Às vezes até temos medo de ter bons sentimentos, porque já achamos que é alguma coisa que é muito milagre para estar acontecendo na nossa vida. Temos a mania de sempre esperar pelo pior. Basta ver as nossas preocupações. Normalmente, as coisas que nós nos preocupamos, as coisas que atormentam a nossa mente, dificilmente elas acontecem. Você quer ver um exemplo? Você vai fazer uma viagem. Aí você imagina que o pneu do carro vai furar, que você vai perder o voo, que o ônibus vai atrasar. Você imagina que a mala vai ficar errada, você imagina que vai perder a mala. Enfim, você fica preocupado com várias hipóteses que normalmente passam longe de acontecer. E a questão é que um abismo chama outro abismo. Uma preocupação chama outra preocupação. E nós vamos atormentando as nossas mentes com coisas que nunca irão acontecer. Isso também vale para sentimentos de tristeza, de desolação. Você, quando está com um sentimento de tristeza, normalmente, se você dá atenção para esse sentimento, ele evolui para uma tristeza maior ainda, para uma angústia, para um choro, para um desespero. Então, precisamos ter essa noção que um abismo chama outro abismo. Também isso vale para a vida espiritual. Quando nós estamos andando em direção a alguma coisa que é errada, enquanto estivermos caminhando nessa direção, há a possibilidade de retornarmos no caminho. Então, se vamos numa direção e percebemos que aquilo que estamos prestes a fazer vai trazer consequências ruins para a nossa vida, podemos dar meia volta. Porém, se não atentarmos à voz do Espírito Santo que nos fala, não vá por esse caminho, isso não vai dar certo, e nós andamos em direção ao erro, o que acontece é que ao cometermos o primeiro erro, outros erros semelhantes virão. Erros da mesma espécie. Então, nós cometeremos aquele erro novamente e esse erro trará outros que estão no entorno. Então, por exemplo, você quer ir a um lugar e o seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, enfim, não quer que você vá. Aí você vai. Você vai escondido. Então, foi o primeiro erro. Você poderia não ter ido, mas você decide ir. Só que você foi escondido. Então, você precisa mentir o lugar onde você estava. Então, já é o erro que está no entorno, porque você errou por ir. Então, seu pai ou sua mãe diz, não vai em tal lugar, você vai. E aí, o primeiro erro foi a desobediência. O primeiro erro foi o enfrentamento da autoridade. Em seguida, você precisará mentir onde você esteve. Então, já é um erro que está ao redor. O primeiro foi a desobediência e o erro que está ao redor é a mentira. Porém, você precisará de uma outra mentira para sustentar aquela primeira. Então, isso acontece em cascata, ou seja, um abismo vai chamando outro abismo. Então, meu conselho para hoje
é que você desvie-se do mal antes que ele aconteça na sua vida. Nós temos inteligência suficiente, nós temos discernimento suficiente. Mesmo a criança, ela sabe quando está fazendo alguma coisa errada. O animal sabe quando está fazendo uma coisa errada. Então é impossível que você ou eu, adultos, não saibamos que estamos indo em direção ao caminho do erro. Mas mesmo assim vamos e erramos. E outro erro, e outro, e outro, e outro, e começa uma cascata. Então, o meu conselho para hoje é que você ouça a voz do Espírito Santo quando ele te disser, não vá por esse caminho. Por quê? Saiba que essa cascata de um abismo chama outro abismo, ele nunca te leva para cima, ele vai sempre te levar para baixo. Nunca te leva em direção ao Pai Celestial, sempre vai te levar em direção ao reino das trevas. E essa descida, ela será cada vez mais íngreme. E quanto mais embaixo você tiver, quanto mais erros você tiver cometido a partir daquele erro inicial, mais difícil será você retornar. Por quê? Se você mentiu e quebrou a confiança de alguém, será muito difícil você recuperar essa confiança. Se você manchou a sua reputação, será muito difícil você recuperar a sua reputação. Então, lembre-se, um abismo chama outro abismo, um erro chama outro erro. Então, desvie-se quando você estiver em direção ao primeiro erro, sabendo que aquele erro vai trazer outros e outros e outros e consequências e consequências. É a lei da semeadura e da colheita. Então, cuidado com as sementes que você está plantando. Cuidado com o caminhar em direção ao erro. Volte antes que seja tarde demais. Vamos fazer uma prece? Querido Senhor, nós te agradecemos pelo dia, pela paz, pela vida, pelo ar que respiramos. Senhor, eu te peço que abençoes essa pessoa que está assistindo esse vídeo, que na vida dela, na casa dela, haja paz, haja luz, haja alegria, haja união e haja prosperidade. Dá-nos um dia feliz na tua companhia, na proteção dos teus anjos. Eu te peço em teu Filho. Amém. Um beijo carinhoso, fica com Deus, curte o vídeo e compartilha. Amanhã estaremos aqui outra vez para fazer o nosso Meditando. Eu vou esperar você.